Agradecer, antes de mais, agradecer ao Aberajur, na pessoa do Dr. Fábio Veiga, a possibilidade de eu moderar esse painel, a organização do Future Law nas pessoas do Dr. Fábio Veiga, do Dr. Campos Amorim e da Dra. Patrícia Anjos, que são as organizadoras, e também, claro, sendo a minha estreia, vamos então tentar seguir, cumprir com os desígnios que me forem incumbidos. Cada apresentação terá no seu máximo 10 minutos, claro que olhando aos elementos que estamos, poderemos alongar isso mais um bocadito, sem problema algum, deixando o debate então para o último. Sim, e para seguir a regra que foi alocada, iniciaremos pelo Sr. Dr. Alberto Quintas Sierra, da Universidade de Corinha. Tenha, por favor, então, a sua disponibilidade, se quiser partilhar também alguma coisa, pode iniciar. Muito obrigado. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los moderadores de este panel y también, pues como siempre, a Iberojur, al profesor Fabio Veiga, pues por permitirme una vez más poder participar en este ya sexto Future Law, presentando una comunicación que se ha realizado en el marco del proyecto de investigación que financia el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y el FEDER, que se titula El futuro de la imposición sobre la renta, estudio de las tendencias internacionales en materia de imposición societaria de las personas físicas. Y también esta comunicación se enmarca pues, en las actividades del Grupo de Referencia Competitiva, Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña, que financia la Xunta de Galicia. En la tarde de hoy, la comunicación que les vengo a presentar trata, como indica el título, pues acerca de la interpretación del criterio relativo al núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicas como criterio para determinar la residencia fiscal de las personas físicas y, por tanto, su condición de contribuyentes a efectos del IRPF por la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2024. En este sentido, y a modo de introducción, me gustaría señalar que, con carácter general y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.1, apartado A de la ley del IRPF española, son contribuyentes de este impuesto las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Por su parte, el artículo 9.1 de la citada ley establece una serie de criterios cuyo cumplimiento determina que una persona física tenga su residencia habitual en España. De este modo, si atendemos a lo establecido en el apartado B del citado precepto, se considera que una persona física tiene su residencia fiscal en España cuando radique en nuestro país el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Sin embargo, la ley del IRPF no establece ninguna precisión adicional al respecto, lo que abre la puerta al surgimiento pues, de dudas acerca de la interpretación de dicha expresión, con las implicaciones pues, que de esto se derivan al ser uno de los criterios pues, establecidos por la norma para determinar la residencia fiscal en España y, por tanto, la consideración de contribuyente a efectos del IRPF. En este contexto, una de las cuestiones que puede plantearse pues, giraría en torno a qué elemento o elementos deben tomarse en consideración a efectos pues, de determinar dónde se encuentra el núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicas de una persona física, como podría ser pues, el lugar de obtención de las rentas, localización de bienes y derechos patrimoniales y cómo en su caso pues deberían compararse o ponderarse estos elementos, es decir, si debe prevalecer alguno o no. Pues bien, a este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2024 planteó específicamente la cuestión relativa a determinar si esta expresión, la de núcleo principal o base de intereses o actividades económicos, que contempla el artículo 9.1, apartado B de la ley del IRPF, como criterio pues, para determinar la residencia fiscal en España de las personas físicas, pues puede interpretarse en el sentido de que para que se entienda cumplido esta circunstancia, prevalece el hecho de que el interesado pues, tenga en España la mayor parte de su patrimonio inmobiliario o mobiliario, aun cuando sus ingresos pues, procedan en mayor medida de otros países. En esencia, la doctrina establecida por el Tribunal Supremo o las principales reflexiones que podemos extraer eh, sería, en primer lugar, pues que esta expresión de núcleo principal o base de actividades o intereses económicos que se contiene en el artículo 9.1, apartado B de la ley del IRPF, como ya comentamos, no puede asimilarse
al criterio que se emplea en el artículo 72.1 segundo, también de la ley del IRPF, en relación con el gravamen autonómico, y que atribuye la consideración de principal centro de intereses al territorio donde el contribuyente obtenga la mayor parte de la base imponible de renta. Eh, para explicar esto, es decir, este último criterio, el principal centro de intereses, se emplea para determinar en qué comunidad autónoma de las diferentes que integran España tiene su residencia habitual los contribuyentes que ya residen fiscalmente en España, que son considerados como residentes fiscalmente en España, mientras que el criterio del 91b, núcleo principal o base de actividades o intereses económicos, sirve para determinar la residencia fiscal en España de las personas físicas y, por tanto, su sometimiento pues, a la potestad tributaria de España sobre una determinada persona física como contribuyente del IRPF. Después, una segunda idea que se extrae de la doctrina del Supremo es que la delimitación de la residencia habitual de la persona física en España, sobre la base de este concepto del núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, es una cuestión de naturaleza o de carácter eminentemente fáctico, lo que implica o de lo que se deriva la necesidad pues, de que se realice un análisis individualizado de cada situación para poder determinar pues, si se localiza en España pues, el mayor volumen de actividades, de intereses económicos en términos relativos, esto quiere decir pues, en relación con los que pudieran encontrarse en el otro país, ¿no? En este sentido, esta ponderación que debemos llevar a cabo en el caso concreto no excluiría pues, que pueda considerarse como residente fiscal en España pues, a una persona cuya principal fuente de ingresos procediese de otro país, pero que sin embargo pues, mantiene en España la mayor parte de su patrimonio inmobiliario o mobiliario. ¿Por qué? Pues porque esto último podría configurar o considerarse como un indicio relevante pues, que permitiese acreditar que realmente el contribuyente pues, pretende mantener su centro de intereses económicos en España, ¿no? Otra de las cuestiones que se extraen de la doctrina del Tribunal Supremo en esta sentencia es que el concepto de centro de intereses vitales al que se refiere, bueno, en el caso concreto, hacía referencia al artículo 4.2, apartado A del convenio de doble imposición entre España y Gran Bretaña, como uno de los criterios de desempate pues, para resolver estos supuestos de estos conflictos de residencia en casos de doble residencia fiscal y que, bueno, está en línea con lo que establece el modelo de convenio de la OCDE, este concepto, repito, de centro de intereses vitales es más amplio que no opuesto al concepto de núcleo principal o base de actividades o intereses económicos al que hace referencia la legislación interna española en el artículo 9.1, apartado B de la ley del IRPF para determinar la residencia habitual en territorio español. En este sentido, cabe señalar como la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio del 2023 ya había señalado que ambos conceptos no resultaban equiparables o no se podían identificar, puesto que el centro de intereses vitales pues no solo atiende a las relaciones económicas, sino también a las relaciones personales. De hecho, si vamos a los modelos, perdón, a los comentarios al modelo de la OCDE, de convenio, pues en relación con el centro de intereses vitales, pues se establece pues, que se tomarán en consideración por relaciones de tipo familiar, social, etc. Por lo tanto, también la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2023 pues ya señalaba que en aquellos supuestos en los que se produzca pues, un conflicto de residencia, es decir, supuesto de doble residencia fiscal, pues habrá que acudir a las normas previstas, a los criterios de desempate previstos en el convenio de doble imposición, lo que requiere pues, una interpretación autónoma de estos criterios de desempate pues, en relación con lo que sería la normativa interna o las normas internas que pudiesen albergar conceptos similares. Ahora bien, lo cierto es que el Tribunal Supremo, en esta sentencia de 8 de julio de 2024, que estamos eh, comentando, reconoce que el conocimiento de los vínculos personales pues, podría, literalmente dice, poner en contexto y ponderar con mayor verosimilitud el resultado de los aspectos económicos patrimoniales. Por lo tanto, es un matiz interesante, ¿no? En definitiva, en esta sentencia de 8 de julio de 2024, el Tribunal Supremo concluye, en relación con la interpretación de esta expresión de núcleo principal o base de actividades o intereses económicos, que ya hemos dicho aparece recogida en el artículo 9, apartado B de la ley del IRPF, como criterio para determinar la residencia fiscal de las personas físicas en España, habrá que interpretarlo
en el sentido de que para que se entienda cumplido este criterio o esta circunstancia, deberemos atender al conjunto de actividades e intereses económicos de la persona física en cuestión, de forma tal pues, que deberá ponderarse no solo el lugar de obtención de las rentas, sino también la localización del patrimonio inmobiliario e inmobiliario, también el lugar desde donde se realiza la administración y gestión de dicho patrimonio, así como cualquier otro vínculo que resultase relevante para localizar o para situar el núcleo de sus actividades o intereses económicos. Por lo tanto, nos encontramos con una sentencia del Supremo que se inclina por un criterio interpretativo de carácter ecléctico, en línea, ¿no? Pues con otros pronunciamientos anteriores, ¿no? De forma tal, pues que para verificar el cumplimiento de esta circunstancia del artículo 9.1, apartado B de la ley del IRPF, pues no habrá que tener en cuenta únicamente pues, el lugar de obtención de las rentas de la persona, ¿no? Sino también, como ya habíamos dicho, pues la localización de su patrimonio, dónde están situados sus elementos patrimoniales, dónde se realiza la administración y gestión del mismo, y también ese matiz, ¿no? Dice también otro vínculo o cualquier otro vínculo pues, que resultase relevante para localizar el núcleo de actividades o intereses económicos. No obstante, es cierto que pues no se profundiza sobre algunas cuestiones como acerca de cómo debe realizarse esta comparativa o cómo ponderar estos elementos. Pero en cualquier caso, y como reflexión final, cabe señalar que aun cuando todavía pues, puedan seguir planteándose algunos interrogantes en relación con la interpretación del artículo 9.1, apartado B de la ley del IRPF, eh, podría afirmarse que esta sentencia de 8 de julio de 2024 ha contribuido a delimitar el alcance y los contornos interpretativos de este concepto de núcleo principal o base de las actividades o intereses económicos, que, como ya hemos dicho, pues utiliza la norma española para determinar la residencia fiscal en España de las personas físicas. Eh, este criterio, que ha sido reiterado en su sentencia de 9 de julio de 2024 y de 22 de julio de 2024, es relevante porque, bueno, pues de algún modo acota el margen interpretativo del que dispone la Administración y sigue avanzando en lo que sería en perfilar los contornos interpretativos de este criterio que se emplea, como ya hemos dicho, para determinar la residencia fiscal en España y, por lo tanto, el carácter de contribuyente del IRPF de las personas físicas. Y bueno, yo creo que con esto me he ceñido al tiempo que tenía establecido y nada, pues nuevamente agradecer a todos por, bueno, por darme esta oportunidad de participar en Iberojur y, o sea, en el Future Law, el sexto Future Law y nada, obrigado. Muito obrigado, senhor doutor. Não tem mal nenhum, pelo contrário, nós estamos poucos oradores, por isso tempo é coisa que não nos falta. De seguida, então, passaremos à senhora professora doutora Patrícia Anjos Azevedo, do Politécnico do Porto, também, que terá no âmbito fiscal algo a dizer, nomeadamente relativamente à tributação da economia digital. Muito obrigado, senhora professora. Por favor, faça. Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos. Estamos então no painel 7, último painel deste evento. Eu e o Dr. Marco Rodrigues somos coautores aqui no artigo que eu vou apresentar, a tributação da economia digital. No entanto, nós decidimos dividir o trabalho, eu vou apresentar o trabalho na totalidade, portanto, a totalidade do tempo será ocupada por mim. A questão da moderação era para ser dividida entre nós os dois, eu e o Dr. Marco Rodrigues, mas também dividimos e decidimos que seria o Dr. Marco Rodrigues a fazer a moderação e, portanto, sou eu a fazer agora a apresentação do artigo. Antes de mais, então, cumprimento a todos, agradeço a oportunidade mais uma vez de participar em mais um evento importante do Iberojur. Parabéns ao Iberojur, parabéns a toda a organização onde eu própria estou incluída, portanto este evento tem tido apresentações de muita qualidade e portanto é um gosto estar aqui presente mais uma vez. O nosso trabalho é sobre a tributação da economia digital. Isto é um tema muito importante, a tributação da economia digital é uma temática muito importante, de importância muito fulcral, num período em que as novas tecnologias de informação e comunicação se encontram em expansão. O desenvolvimento da internet cada vez mais potencia o aparecimento de diversos tipos de negócios, nomeadamente o comércio eletrónico, o e-commerce.
do qual nos ocuparemos neste nosso contributo. Por exemplo, nós não vamos abordar a tributação do Bitcoin, por exemplo, ou de outro tipo de criptomoedas ou criptoativos, também seria um tema interessante, mas nós aqui decidimos cingir-nos à tributação do e-commerce, portanto, do comércio eletrónico, deixando fora outras novas realidades. O e-commerce, basicamente, refere-se à troca de bens e serviços em redes de computadores. E o e-commerce pode ser online e offline. Portanto, o e-commerce online refere-se a vendas de produtos ou serviços utilizando apenas meios digitais, portanto, bens não físicos, e-commerce online, nada palpável, um bem não físico. Ou então o e-commerce offline, que se trata da venda online de bens físicos, portanto, comprar roupas, livros, fisicamente falando, que têm que ser remetidos pelos canais tradicionais de distribuição, não é? Depois vêm pela empresa de distribuição e aparecem as calças, a camisola que nós compramos, a nossa casa. Pronto. No âmbito do e-commerce, existem 4 grandes categorizações, consoante os intervenientes envolvidos na transação em questão. Estamos a falar de business to business, B2B, que se subdivide em 3 áreas, e-marketplace, e-procurement, e-distribution. Pronto, este é o primeiro tipo. Depois temos o business to consumer, B2C. Temos o business to administration, B2A. E temos o consumer to administration, C2A. Portanto, nós temos 4 categorias de e-commerce e dentro da primeira, do business to business, temos 3 áreas em que se divide. O marketplace, por exemplo, é uma coisa que está muito na ordem do dia. São 4 as principais razões para justificar a tributação desta forma de comércio que existe a par das formas de comércio tradicionais. Portanto, a questão da equidade, a igualdade, a justiça tributária, a capacidade contributiva, a neutralidade e a integridade do sistema fiscal. Portanto, é óbvio que, tal como todos os outros tipos de transações, o e-commerce tem que ser tributado, se os outros tipos de comércios também são, portanto, isto não poderia escapar à tributação. Em termos de breve resenha histórica, já em 1996, as autoridades fiscais dos Estados Unidos da América emitiram um relatório chamado Select Tax Policy Implications. E esse relatório indagava se o desenvolvimento do e-commerce iria fazer com que as jurisdições lidassem com perdas de receita fiscal ou então com o aumento da utilização de paraísos fiscais ou regimes de tributação mais privilegiada. No ano seguinte, em 1997, os membros da OCDE, o governo da Finlândia, em cooperação com a Comissão Europeia, o governo do Japão e o BIAC, que se chama o Business Advocacy at OECD, que é um ramo da OCDE, discutiram pela primeira vez a internacionalização do e-commerce e os desafios tributários. Isso aconteceu num encontro em Turku, na Finlândia, designado por desmantelar as barreiras do comércio eletrónico global. Os principais objetivos neste âmbito passavam por definir os princípios gerais necessários ao crescimento do e-commerce, identificar as áreas de atuação dos governos e discutir possíveis soluções. Além disso, pretendia-se identificar as organizações que estão aptas para implementar e desenvolver as respectivas soluções. Em 1998, isto foi sempre em anos seguidos, isto é o início, durante a conferência da Otava intitulada O Mundo Sem Fronteiras, a Comissão de Assuntos Fiscais da OCDE e os países que participaram nesse encontro concluíram que o princípio de tributação que orienta os governos em relação ao comércio convencional deve também orientá-los no e-commerce, portanto seria a tributação feita tendencialmente da mesma forma. Em 1998, a Comissão Europeia, criou o European Union VAT System, portanto o sistema DIVA na União Europeia, com vista à certeza e segurança jurídica, à simplicidade e à neutralidade para o desenvolvimento do e-commerce. Então, no mesmo ano, em 1998, a OCDE desenvolveu linhas de orientação de como tributar as operações em sede DIVA e publicou-as num livro chamado Consumption Tax Guidelines Series, com o objetivo de chegar a um consenso sobre a aplicação do IVA nas transações internacionais. Em 2000, a Comissão Europeia propôs a tributação dos conteúdos digitais com algumas modificações, que já tinham sido defendidas pela OCDE. Considerava-se que os conteúdos digitais deviam ser tributados como serviços e nunca como bens. A partir de julho de 2003, aparece uma diretiva do IVA, uma diretiva da União Europeia no âmbito do e-commerce, precisamente. Essa diretiva do IVA no âmbito do e-commerce veio requerer a todas as empresas que não fizessem parte da União Europeia, mas que vendessem bens e serviços digitais dentro da União Europeia, que se registassem
numa autoridade fiscal da União Europeia, no caso português seria a Autoridade Tributária Aduaneira, com o fim de tributar o IVA. Esta diretiva é elaborada em parte para atender aos problemas associados às vendas B2C online, porque os consumidores raramente cumprem com as suas obrigações. Teria que ser então aqui o que fornece o bem ou presta o serviço a cumprir com essas obrigações. Em 2006, a OCDE publica umas guidelines, portanto, umas linhas orientadoras sobre o sistema de IVA internacional, portanto, International VAT GST Guidelines, faz referência ao e-commerce, emite abordagens recomendadas para a aplicação prática das linhas orientadoras da definição de local de consumo e é a partir daqui que nós temos o regime do IVA aplicável ao e-commerce aplicável atualmente. Portanto, de acordo com o regime do IVA aqui aplicável, nós estamos a falar de produtos tangíveis importados para a União Europeia através de canais comerciais que são tributados na fronteira ou nos correios, consoante o método de distribuição, quando encomendados por meios eletrónicos ou por meios convencionais. Portanto, equipara-se aqui o tipo de transação às convencionais. O principal problema que se coloca aqui prende-se com a tributação das compras de produtos intangíveis com base na teoria do destino, efetuadas por consumidores e vendedores não registados dentro da União Europeia. Portanto, a Comissão Europeia defende que os modelos existentes disponíveis para a tributação de produtos intangíveis, os que não são palpáveis, não é? São inadequados em certos aspectos, designadamente ao requerer aos vendedores de conteúdos digitais localizados noutros países que se encarreguem de cumprir obrigações fiscais no país onde o cliente é residente. Uma outra proposta seria tributar o e-commerce na origem, e parece-me mais lógica, ou seja, no local de onde provém o bem. Sugeriu-se também que a tributação dos produtos digitais fosse processada através das instituições financeiras, portanto, os bancos e realidades afins, quando a venda fosse efetuada dependendo da localização do comprador e da taxa a aplicar nesse local. Em alternativa ainda, existiria a ideia de aplicar uma chamada bit tax, que é assim que se refere nos documentos oficiais, que se trataria de um imposto caracterizado por uma pequena taxa cobrada segundo o número de bits transmitidos pela internet. Em termos de legislação e doutrina relevante, em Portugal temos decretos-leis do governo que transpõem diretivas da União Europeia, portanto, adaptam para o ordenamento jurídico português, enquanto Estado-membro da União Europeia, portanto, as diretrizes da União Europeia, as diretivas neste caso, o nome do documento. Portanto, por exemplo, temos aqui um decreto-lei de 2014 sobre, está no nosso artigo escrito, no nosso artigo completo que submetemos, portanto, sobre as disposições relativas à tributação em sede de IVA de prestações de serviços via eletrónica, por exemplo, baseando-se na alteração ao artigo 6º do Código de IVA português sobre a localização das operações. Também a criação do regime especial, o MOS, o conhecido MOS, para sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-membro de consumo ou não estabelecidos na UE, que prestem serviços de telecomunicações, radiodifusão ou televisão e serviços por via eletrónica a pessoas que não sejam sujeitos passivos estabelecidas ou domiciliadas na UE. Temos também uma lei da Assembleia da República de 2020 que transpõe também uma diretiva da União Europeia e que altera com efeitos a partir de 1 de julho de 2021 o Código do IVA, o regime do IVA nas transações intracomunitárias e a legislação complementar relativa ao IVA no que trata a matéria do e-commerce. E, portanto, a partir dessa data, não é assim há muito tempo, é há 4 anos, o IVA das vendas passou a ser cobrado no país de destino. Destas novas disposições resulta um triplo objetivo, ou seja, garantir uma tributação mais eficaz e adequada, simplificar os mecanismos de cobrança de imposto e garantir uma concorrência justa entre empresas fora e dentro da União Europeia. Depois, a Autoridade Tributária Aduaneira Portuguesa, o nosso amigo Fisco, ainda tem alguns ofícios circulados, aqui doutrina administrativa, sobre o enquadramento aplicável às vendas à distância, quer intracomunitárias, quer provenientes de países terceiros, e também novas regras aplicáveis às interfaces eletrónicas nas operações de e-commerce, estabelecendo algumas exclusões, presunções e regras específicas para estas plataformas. Além disso, temos também instruções específicas da Autoridade Tributária Aduaneira Portuguesa relativamente ao novo balcão único, nomeadamente para cumprir obrigações declarativas e de faturação, direito à dedução e reembolso do imposto, do IVA, e motivos para o cancelamento do registro do operador. Mais algumas iniciativas de relevo a referir, relativamente ao IVA ainda, a criação do balcão único, que é um sistema eletrónico que permite liquidar o IVA das vendas online num só local, sem necessidade de fazer registro em cada um dos países. Criou-se ainda o balcão único para as importações,
sendo que os marketplaces passam a ser responsáveis por gerir a tributação do IVA de empresas fora da União Europeia e são também obrigados a guardar os registros das operações efetuadas e a disponibilizar essas informações à Autoridade Tributária Aduaneira Portuguesa. Saindo agora do IVA e falando um pouquinho antes de terminar, e estou mesmo quase a terminar, relativamente aos impostos sobre o rendimento, as principais dificuldades na tributação do e-commerce prendem-se com a complexidade de definir o estabelecimento estável e, portanto, a expansão do número de paraísos fiscais, a dificuldade na aplicação dos critérios de atribuição do lucro e os fenómenos de dupla tributação têm aqui um papel preponderante e, de facto, há aqui algumas dificuldades na prática. Um outro problema digno de referência tem a ver também com os fatores de conexão para efeitos de tributação. Designadamente saber, a principal questão colocada é de saber qual será o montante do resultado líquido relacionado com a sede da empresa na jurisdição onde tem a sede ou direção efetiva e qual o montante que permanece com a jurisdição de origem do lucro. Portanto, estamos a falar aqui da tributação na residência, no caso na sede do operador económico, e na fonte de obtenção de rendimentos, ok? Ou então um critério alternativo, o critério da origem. Portanto, por forma a evitar conflitos de dupla tributação positiva, em que mais do que uma jurisdição se acha competente para tributar, é necessário reforçar os acordos internacionais sobre como deverá ser implementado o modo de tributação no âmbito do e-commerce e por que forma é que as diferentes jurisdições não possam adotar estratégias incoerentes. Portanto, em conclusão, só para terminar a minha apresentação, eu diria de facto que o desenvolvimento da internet e a questão do e-commerce, principalmente depois da pandemia, começou a ganhar grande preponderância. A troca de bens e serviços através de redes de computadores é hoje uma realidade. É natural que se entenda que se deve tributar igual à questão portanto, da comercialização por via tradicional, esta comercialização por esta nova via. Portanto, estamos a falar de produtos tangíveis, palpáveis, mas estamos a falar também de produtos intangíveis, serviços, produtos não palpáveis, e, portanto, aqui temos regras de tributação no que toca essencialmente à questão do IVA, mas não só. E, portanto, também a questão, por exemplo, da tributação dos lucros das entidades que, de facto, operam no mercado e, essencialmente, e muitas delas até exclusivamente, trabalham com base no e-commerce. Com isto, termino a minha apresentação. Muito agradeço a atenção que me está a ser dispensada. Obrigada. É mais uma vez uma honra estar aqui presente neste evento do Iberojur. Muitos parabéns a todos e obrigada. Estou ao dispor para qualquer questão. Muito obrigado, senhora doutora. Ora bem, vejo que de acordo com o programa que estava estabelecido, não estão presentes os demais oradores deste painel. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar ou quer partilhar algo mais. Senhor doutor Alberto Quintas Seara, não sei se ainda está presente. O senhor Sérgio Machado, não sei se querem colocar alguma questão de alguma índole. Se assim não quiserem, agradeço já em nome da Iberojur a presença e o contributo de todos para este painel. Julgo que então, podendo parar a gravação, muito obrigado, continuação numa boa tarde. Obrigadíssimo.